Vambora, vascaíno, agora sim falar de Vasco da Gama, pois ontem, no estádio da Serrinha, o Vasco deixou escapar a vitória, os 3 pontos, e saiu de Goiânia com apenas um pontinho conquistado. Ponto esse que, é claro, é importante, ainda mais para essa reta final de Campeonato Brasileiro, mas fica aquele sentimento de quase, aquele sentimento ruim, pois o gol sofrido pelo Vasco da Gama aconteceu aos 47 minutos da segunda etapa. Uma falha defensiva, o atacante Matheus Babi subiu e empatou a partida para o Esmeraldino. Agora é recuperar as energias e focar na partida dessa próxima quinta-feira, que estará acontecendo contra a equipe do Cuiabá em Mato Grosso. E é claro, vamos falar sobre isto aqui neste Fala Gigante, mas falar principalmente sobre arbitragem, torcedor vascaíno. Pois olha, que problema a arbitragem vem causando neste Campeonato Brasileiro. É problema na parte de cima da tabela, mas principalmente na parte de baixo, e principalmente com duas equipes. A CBF tem os seus alvos, um alvo bom e outro alvo ruim. O alvo bom, o Clube de Futebol Santos, o Santos Futebol Clube, ontem mais uma vez sendo beneficiado pela arbitragem. E se tratando de alvo negativo, torcedor, é claro, já tem o seu que, olha, não é de hoje. O Clube de Regatas Vasco da Gama. Se ontem o Santos foi beneficiado, o Vasco nitidamente foi novamente prejudicado. Com a expulsão de Veguete, o Goiás cresceu na partida e chegou ao empate. Quem sabe, se Veguete não fosse expulso, o Vasco não sairia da Serrinha com os 3 pontos. Mas é assim, torcedor, é contra tudo e contra todos, é até o fim. É o Vasco, desde sempre, né, sendo prejudicado pela arbitragem, disso nós já estamos acostumados. Mas vai dar problema. O Vasco não tem representatividade, é um assunto que a gente sempre comenta com vocês. Mas outros clubes têm. Ontem, o Santos, para ser beneficiado, teve alguém sendo prejudicado. E esse alguém foi o Corinthians. E hoje à tarde, o Corinthians já entrou com uma reclamação e um pedido na CBF para que Anderson Daronco venha a ser suspenso do Campeonato Brasileiro. A gente vai falar sobre isso, é um Fala Gigante, quente e movimentado. Mas rapidinho, antes de começar, torcedor, esse Fala Gigante, como sempre fazemos aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos a vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco. Apresento aqui, esse é o canal do Gigante. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, com a Acorda Vascão às 7 horas da manhã, o Fala Gigante às 2, 3 horas da tarde e o Boa Noite Gigante entre as 7 e as 8 horas da noite. O que acontece? Esse final de semana passamos todo ele sem postar vídeos, nem no sábado nem no domingo conseguimos postar conteúdo a vocês, mas a partir de hoje estaremos aqui frequentemente. E aí hoje, pela parte da manhã, aconteceu mais um outro grande problema. Qual é o problema? A gente pegou um vídeo antigo e sem querer colocou no lugar do vídeo do Acorda Vascão. E não sei se você veio aqui pela parte da manhã e acabou percebendo. Era um vídeo que tinha como título um assunto abordado, mas era um vídeo lá praticamente de sábado, pois era um assunto antigo. Então eu peço desculpa, pois foi um erro mesmo de postagem. A gente preparou um conteúdo muito legal para vocês, mas acabou subindo o vídeo errado. A gente vai dar um jeito para trazer o conteúdo que trouxemos, deveríamos estar trazendo pela parte da manhã em algum outro momento. Mas fica aí o meu pedido de desculpa sincero a todos pelo erro, que não irá acontecer mais. Se você está aqui e ainda não é inscrito, é claro, se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso conteúdo e mais do que nunca agora, deixa aí o seu like, pois é importantíssimo para o crescimento do nosso conteúdo. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Vambora sem muita enrolação. Fala logo de Vasco da Gama, torcedor. Pois é, um Fala Gigante muito movimentado. Muito movimentado porque é novamente muito chato ficar falando sobre esse assunto se tratando de arbitragem, pois ontem novamente o Vasco foi prejudicado pela arbitragem. Isso é um fato, isso é nítido. Eu não preciso falar muito sobre isso, pois para quem acompanha o Vasco desde o início deste Campeonato Brasileiro, está vendo o Vasco sendo prejudicado. O Vasco foi prejudicado nas 2 partidas do turno e retorno contra o Santos. O Vasco foi prejudicado num pênalti não marcado dentro do Maracanã a favor do Vasco contra o Atlético Mineiro. O Vasco foi prejudicado num pênalti não marcado em cima do Luco Orejano contra o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. O Vasco foi prejudicado em um pênalti não marcado em cima do Sebastião Ferreira no jogo contra o Coritiba em São Januário. O Vasco foi prejudicado num gol mal anulado do Paulinho Paula contra o Palmeiras no Allianz Parque. O Vasco foi prejudicado numa não expulsão para o Gilberto contra o Bahia lá na Arena Fonte Nova em um lance de pênalti. Então o Vasco está sendo prejudicado em vários momentos do Brasileiro. Eu poderia ficar aqui horas e horas falando dos lances em que o Vasco foi prejudicado.
E aí ontem, novamente, o Vasco foi prejudicado. Sim, o Vasco ontem foi prejudicado pela arbitragem. Por que eu digo isso? Porque o Vasco ontem enfrentou o Goiás no estádio da Serrinha, mais conhecido, né, como Estádio Ailê Pinheiro, verdadeiro nome do local. Ele é conhecido, né, melhor dizendo, como Serrinha. O Vasco atuou, fez um bom primeiro tempo. Ramon Dias mudou completamente o sistema de jogo e colocou ali um time completamente diferente. Ramon Dias entrou com uma linha de 4 defensivamente, ou, aliás, uma linha de 3 zagueiros, né? O Léo aberto pela esquerda, o Medel como zagueiro central e o Maicon aberto pela direita. Colocou aberto pelo lado direito do campo, né, na lateral, o Robson, um zagueiro de origem, mas que já fez algumas partidas ali naquela posição, e colocou o Piton aberto na lateral esquerda. Ou seja, um time muito forte defensivamente. O Ramon pegou 5 jogadores do seu elenco e os colocou para ter muito mais um aspecto defensivo do que ofensivo. Robson, zagueiro, é um lateral mais defensivo. O Medel, o Maicon e o Léo faziam uma linha de zagueiros completamente defensivos. E o Piton era um jogador que foi colocado em diversos momentos no campo como um ponta, mas é um lateral esquerdo muito mais defensivo do que ofensivo. É um lateral que não tem mano a mano, é um lateral que não sabe chegar com força ao sistema ofensivo, é um lateral mais de cruzamento. Então Ramon foi sim com o objetivo de se resguardar no primeiro tempo. Não à toa ele, além de todo esse bloco defensivo, ainda colocou Jair e Zé Gabriel postado à frente da sua linha de zagueiros. Ou seja, dos 10 atletas de linha, 7 eram jogadores para se resguardar defensivamente. E do restante do time, pegou Alex Teixeira, Serginho e Veguete e colocou dentro de campo para tentar armar um contra-ataque. E ali, quem sabe, na primeira etapa, com uma bola sobrada, conseguir chegar ao gol do Goiás. Não deu certo, ou aliás, deu certo. O Vasco conseguiu sair do primeiro tempo com 0-0 no placar. A estratégia de Ramon Dias era exatamente essa: não sair atrás do placar, conseguir segurar o Goiás na primeira etapa e na segunda etapa, com as suas substituições, conseguir mexer no jogo e tentar fazer um gol. E olha, vascaíno, deu certo. A partir do momento que virou o jogo, no intervalo, Ramon Dias tira o Serginho e coloca Peck, e tira o zagueiro Léo, que vem muito mal das últimas partidas, e coloca Praxedes para ajustar o time. Ou seja, o Vasco, que vinha com uma linha de 3 zagueiros na primeira etapa, entrou no segundo tempo com uma linha de 2 zagueiros, Medel pelo lado esquerdo e Maicon pelo lado direito, o Robson cumprindo o papel de lateral direito normal e o Piton cumprindo o seu papel de lateral esquerdo. A dupla de 2 volantes com Jair e Zé Gabriel. À frente, aliás, se tornou uma trinca de meio campos, né? Jair, Zé Gabriel, Praxedes. E na frente, Alex Teixeira, Veguete e Gabriel Peck. Um 5-3-1 que se tornou um 4-3-3. Foi isso que Ramon Dias fez no intervalo de jogo. E aí, aos 13 minutos da primeira etapa, a estratégia que Ramon Dias montou para toda a partida foi-se confirmada, pois Pablo Veguete, num cruzamento, num escanteio, em uma bela cabeçada de Maicon, aproveita e marca o primeiro gol do Vasco da Gama na partida. Tudo que Ramon Dias havia planejado deu certo. Ramon Dias pensou, estruturou uma estratégia, estruturou uma ideia, conseguiu permanecer no primeiro tempo sem levar gols e logo no início do segundo tempo fez o gol que dava a vitória ao Vasco da Gama. Mexeu ainda mais no jogo, tentou acertar ainda mais aquele time do Vasco, tirou o Alex Teixeira, colocou o Payet e tirou o volante Jair e colocou o bom garoto e uma promessa dessa base do Vasco, que é o volante Cauã Barros. E o Vasco foi se sustentando, uma trinca, um quarteto defensivo que vinha muito bem na partida. Inclusive, o Robson não é um ótimo jogador, mas a gente tanto reclama de Paulo Henrique Pumita por erros defensivos. Ontem o Vasco, no lateral direita, não sofreu com problemas defensivos porque tinha um zagueiro na posição da lateral. O Maicon muito bem, que zagueiro se transformou o Maicon. O Medel, outro ótimo zagueiro, e o Piton também resguardando o lado esquerdo do campo. Mas infelizmente, aos 33 minutos da segunda etapa, o Maicon sente e entra o zagueiro Zé Vitor, o que já é um problema. O Maicon, além de ser uma liderança de perfil mesmo, capitão dentro de campo, é um bom jogador tecnicamente. E a saída do Maicon, com a falta de peça de reposição, teve que centrar no lugar dele o zagueiro Zé Vitor. E aí, meu amigo, esse foi o primeiro grande problema daquela segunda etapa de jogo. Pois entra o Zé Vitor, um jogador novo, em um jogo de pressão, um jogo forte emocionalmente, dentro do estádio da Serrinha. E para piorar com tudo, aos 45 minutos da segunda etapa,
O atacante Paulo Veguete, responsável por marcar o gol, um dos líderes desse atual elenco, um jogador importante na recomposição defensiva, um jogador importante na bola aérea, porque é um jogador alto, é um jogador que tem um tempo de bola excepcional no cabeceio, na bola aérea, acabou sendo expulso. Levou o segundo cartão amarelo e sai de campo. Saiu muito revoltado, inclusive. As pessoas que estavam em volta viram o Veguete completamente indignado com a expulsão e discutindo com o integrante da comissão técnica do Goiás. Ele discutiu, foi muito xingado por torcedores esmeraldinos e até mesmo foi necessária a intervenção de alguns seguranças do próprio Vasco da Gama para que essa situação acabasse não tendo aí alguns desdobramentos maiores. E é claro, com a expulsão, o Veguete fica de fora da partida de quinta-feira contra a equipe do Cuiabá, em Mato Grosso, um jogo importantíssimo. Mas principalmente com a expulsão, assim como o goleiro Léo Jardim deixou bem claro após a partida, né, após o término do jogo, em uma entrevista à Globo, ele disse que a partir do momento que Veguete foi expulso, a torcida do Goiás botou pilha, entrou na pilha, porque aos 45 minutos, o Goiás já pressionando, o Léo Jardim fazendo grandes defesas, e aí a torcida do Goiás vê que o Goiás estaria com um atleta a mais. A torcida do Goiás inflamou no estádio da Serrinha. E aí, a partir desse momento que a torcida inflama, foi isso pra dentro do campo, essa energia. Veguete expulso aos 45 e aos 47 minutos, em uma falha defensiva do zagueiro Zé Vitor, Matheus Babi faz o gol do empate para o esmeraldino. E aí, a grande questão, o grande ponto de toda essa história, de todo esse enredo que eu trouxe a vocês é: o Veguete era para ter sido expulso? Será realmente que o Veguete era para ter sido expulso? O ato de campo deu o segundo cartão amarelo ao Paulo Veguete. Um lance inicial que, na minha opinião, também não era para ter sido. O Veguete tomou um cartão logo no início do jogo, aos 24 minutos da primeira etapa, e levou esse segundo cartão amarelo aos 45 minutos. A gente vê o lance e não entende por que o árbitro de campo deu o segundo amarelo para Paulo Veguete. Não dá para se entender qual foi a motivação, qual foi o motivo para Paulo Veguete ter tomado o segundo cartão amarelo. Parece que é uma perseguição ao Vasco da Gama. Qual é o problema? Por que o Vasco? Porque todo ano querem colocar o Vasco na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Tá chato, tá complicado, tá insuportável. E Ramon Dias, na entrevista coletiva, falou exatamente sobre isso. Sobre essa pressão que hoje a arbitragem vem recebendo e sobre o fato do Vasco da Gama ser duramente prejudicado jogo a jogo. A mí me sorprendió porque fueron jugadas por ahí, no jugadas de, primero de amonestación. En la primera Pablo yo creo que no era para amonestarlo, y medio apresurado los árbitros para sancionar, principalmente los de Vasco, no los de los demás. Si no, a Vasco lo tienen muy cortito. É torcedor vascaíno, então realmente é duro, é complicado, é chato. Mas Veguete foi expulso e está fora da partida de quinta. E olha como é engraçado, né? Em 2 partidas o Vasco teve 3 atletas expulsos. Foi o Veguete ontem, domingo, e na quinta-feira passada contra o Internacional, Eric Marcos e Paulinho Paula. Jogo a jogo o Vasco foi perdendo atletas por expulsão. Será que na quinta-feira quem vai ser? Vão expulsar mais quem? Vão tirar mais quem de campo? Quer tirar o Léo Jardim? Dá um vermelho pra ele, dá um amarelo pra ele na quinta-feira. Quer tirar quem? O Maicon, o Medel, o Piton? Vai tirando, porque parece que essa é a estratégia agora. Tá vermelho pros atletas do Vasco, tira eles das partidas e o Vasco fica prejudicado para os próximos jogos. Hoje, tira o grande artilheiro do Vasco na temporada, que vai fazer sem dúvida nenhuma falta para esta decisão que estará acontecendo em Mato Grosso neste próximo domingo. Mas olha, vascaíno, é duro, porque se o Vasco é prejudicado, outras equipes, ou aliás, outra equipe é beneficiada. E eu venho falando muito sobre isso. Este Campeonato Brasileiro foi nomeado como Brasileirão Rei e uma linda e bela homenagem ao maior ídolo do futebol brasileiro, ao maior ídolo de todos os brasileiros, que é o Rei Pelé. Muito legal, homenagem mais que merecida. Mas infelizmente, ou felizmente, não sei, o Pelé é ídolo de um clube, é ídolo de uma torcida, que é a torcida do Santos, clube que esse ano luta para não cair a Série B do Campeonato Brasileiro pela primeira vez de uma forma mais firme, mais forte, mais intensa. E aí ficaria muito chato, né? Imagina, no Brasileiro, em homenagem ao maior ídolo da história do Santos, o Santos ser rebaixado. Não ficaria legal, né? Ficaria um negócio feio, certo? E aí, meus amigos, o Santos vem sendo prejudicado desde o início do Campeonato Brasileiro, aliás, beneficiado. Sempre foi.
desde a primeira rodada, o Santos vem tendo lances polêmicos a seu favor. Mas em determinado momento, antes de um Vasco e Santos na Vila Belmiro, o Santos foi até a CBF, aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, para conversar com a comissão de arbitragem. Meus amigos, a partir dessa conversa, o Santos vem tendo um campeonato brasileiro à parte. Pois é, erros e erros, rodada a rodada, a favor do Santos. O Santos até hoje atua dentro da Vila Belmiro com efeito suspensivo. E ninguém fala nada. O Santos foi julgado, foi punido pela STJD com 2 jogos sem público dentro da Vila. Mas até hoje, dia 30 de outubro, o Santos segue atuando dentro da sua casa com efeito suspensivo. E ninguém fala absolutamente nada sobre isso. O Santos, rodada a rodada, vem sendo favorecido e ninguém fala absolutamente nada sobre isso. Eu, nas minhas redes sociais, e aqui abro um parênteses e falo, nos siga nas redes sociais, que a gente posta outros tipos de conteúdo por lá. Tem aqui ou aqui, acho que é aqui mesmo, o nome. Procure. Eu coloquei nas minhas redes sociais um resumão das rodadas de Campeonato Brasileiro. E, meus amigos, é assustador. Porque o Santos, nesse momento, atua toda a rodada de forma beneficiada. Sabe por quê? O Santos é beneficiado? Porque o Santos, desde a 25ª rodada de Campeonato Brasileiro, atua após os seus rivais diretos na luta pelo rebaixamento entrarem em campo. Não sei se vocês perceberam, ontem foi o último jogo praticamente dessa 29ª rodada. Dessa 30ª rodada, perdão. O Santos ontem entrou depois de Vasco, entrou em campo depois de Bahia, entrou em campo depois de Cruzeiro, entrou em campo depois de Goiás, entrou em campo depois de todo mundo. O Santos já entrou em campo sabendo qual era o resultado necessário para sair da zona do rebaixamento. O Santos, antes de entrar em campo ontem, pela 30ª rodada, na 29ª foi a mesma coisa. O Vasco entrou em campo na quarta-feira, contra a equipe na quinta, contra a equipe do Internacional. O Bahia entrou em campo na quarta-feira, contra a equipe do Cruzeiro às 8 horas. E o Santos só entrou em campo às 9h30 de quinta. Era o último time, fechava a rodada. Ou seja, entrava em campo já sabendo qual seria o resultado necessário. O Santos vem sendo favorecido em tudo. No quesito arbitragem, mas no quesito na montagem das rodadas de Campeonato Brasileiro. E ninguém fala sobre isso. E ontem foi um erro escancarado. Pois aos 47 minutos, nos acréscimos, o Santos vinha perdendo, vinha ficando numa posição desconfortável na tabela, porque o Vasco iria para 41, o Santos 43 pontos, o Santos ficaria com 42, ou 43, ou seja, ficaria a 2 pontos de distância apenas do Vasco, 41 não, né, 33 ou 31, não lembro. E aí o que iria acontecer? O Santos ficaria numa posição ruim. O empate, mesmo não sendo bom para o Vasco, faria com que o Vasco ficasse a 1 ponto a menos de diferença do Santos, pois o Santos seria derrotado. Mas aí, no acréscimo do jogo, acha-se um pênalti. O Daronco inventa um pênalti ao lado do Wagner Hellway. E olha como é engraçado. O Wagner Hellway, que foi o árbitro de ontem de Santos e Corinthians, o árbitro do VAR, e o Daronco, o árbitro de campo, foi a mesma escala de arbitragem daquele Vasco e Santos na Vila. O mesmo Wagner Hellway, que era o VAR de Vasco e Santos, era o mesmo Wagner Hellway, que foi o VAR de Corinthians e Santos. O mesmo árbitro de campo, que foi o VAR de Vasco e Santos, que foi o árbitro de Vasco e Santos, que era o Daronco, foi o mesmo árbitro ontem de Corinthians e Santos, A mesma escala de arbitragem e o mesmo erro. Há uma penalidade máxima, o Daronco não marca em campo, o Wagner Hellway chama. Isso aconteceu lá no Vasco e Santos na Vila, no pênalti para eles. E aí ontem a mesma coisa. Há uma penalidade máxima a um lance em campo, o Daronco não marca e o Wagner Hellway chama. E aí, o que acontece? Daronco vai ao vídeo e marca a penalidade máxima inexistente. Mas, meus amigos, se no Vasco não há representatividade, em outras instituições há. Olha as palavras do presidente do Corinthians, Duílio, após a partida entre Santos e Corinthians em Itaquera ontem. E olha o que vai acontecer nas próximas horas. Pouco, né? A gente pode, mais uma vez, reclamar. Não reclamar só hoje pelo que aconteceu com o Corinthians, contra o Corinthians, mas de alguns erros que a gente tem visto. E não dá para entender, o VAR existe para evitar erros óbvios e claros, acho que é isso que está na regra escrito com essas palavras. E hoje ele foi usado para se cometer um erro claro e óbvio. Quer dizer, não tem sentido, acho que nem o árbitro ser chamado, muito menos ele ir lá olhar com a experiência que ele tem e dar um pênalti
não é nem confirmar, né? É inverter uma decisão que ele já tinha tomado e dando um pênalti desse absurdo. Então o que a gente vai fazer o ofício aí pessoalmente na CBF, um erro desse tamanho acho que não pode acontecer, e ainda mais num momento desse do campeonato decisivo. Então é isso, passar isso para o torcedor, essa indignação que ele está sentindo, todos nós aqui estamos, todo o vestiário, todos os atletas, o treinador, com o absurdo que aconteceu aqui hoje. E o Seneme, você espera o que dele? Que ele tome as providências, né? A gente já viu afastar alguns árbitros sem nome, menos experientes, então não sei o que ele vai fazer, mas eu espero que isso não aconteça mais, não com o Corinthians, com ninguém, né? A gente está num momento importante, como eu falei, e o VAR está aí para isso. Quando você tem um erro, você pode errar até com o VAR, mas hoje está muito claro, esse lance é muito claro, todos nós vimos, na hora que ele foi para a tela do VAR, o que ele viu nós vimos, o Brasil inteiro viu, todo mundo viu, tem um pisão e não é pênalti, e ele deu. Boa noite. Obrigado. Então, meus amigos, como vocês viram, o Duílio muito chateado, muito triste, muito revoltado. E agora há pouco, nas últimas horas, a gente teve a informação que o Corinthians vai até a CBF pedir para que Anderson Daronco seja afastado do quadro de árbitros do Campeonato Brasileiro. O Corinthians vai enviar à CBF documentos com os erros já de Daronco durante todo esse Brasileirão de 2023. Então, é assim com o Corinthians. E olha, eu não posso bater palma porque eu tô com o microfone segurando na mão, mas eu faço assim, ó. Não sei se dá para entender que são palmas batendo. Porque sabe por quê? Porque tem representatividade. O Corinthians foi prejudicado ontem na Vila, em Itaquera, com um pênalti inexistente. Sabe o que eles fazem? Vocês querem prejudicar o Corinthians dentro de Itaquera? Então calma aí. CBF, tá vendo essa lista aqui? São todos os erros desse árbitro que vocês escalaram ontem. Eu não quero mais ver ele nas partidas do Corinthians. Sabe o que a CBF vai fazer? Tá bom, Corinthians, desculpe. Vocês estão certos. Ontem o Daronco foi errado ao marcar o pênalti e vocês foram prejudicados. O Daronco nunca mais apita a partida de vocês, Corinthians. Fechado? E aí, no próximo jogo do Corinthians, sabe o que vai acontecer? O árbitro já vai entrar pressionado para apitar um jogo do Corinthians. Mas o Vasco não. O Vasco deixa passar. O Vasco hoje é um clube sem representatividade nenhuma. O Vasco é prejudicado rodada a rodada. Torcedor, o Vasco teve 2 expulsos contra o Internacional. O Vasco teve mais um expulso ontem contra a equipe do Goiás na Serrinha. O Vasco foi prejudicado durante todo o Brasileirão e nada acontece. Ninguém vai à CBF. É só notinha pós-jogo. Já deu isso. Não adianta. Não adianta. O Santos levou dirigente de São Paulo para o Rio de Janeiro para ir até a sede da CBF para conversar com a comissão de arbitragem. Dirigentes saíram de São Paulo e vieram até o Rio. O Vasco está do lado da sede e nunca foi conversar com a comissão de arbitragem. Por quê? Por que o Vasco é tão prejudicado e não há posicionamento? Cadê? Cadê o posicionamento? Cadê a batida na mesa para mostrar que é Vasco da Gama? A gente reclama tanto do Eurico, mas o que não faltava, aliás, no Eurico era representatividade. O Vasco era um clube respeitado. E hoje o Vasco não é respeitado. A CBF caga na cabeça do Vasco. E essa é uma realidade. E ninguém faz nada por isso. Nada. O Santos contra o Coritiba teve um pênalti marcado contra eles. Um pênalti a favor do Coritiba. Sabe o que a CBF fez no dia seguinte? Emitiu uma nota dizendo que o Santos foi prejudicado. Por que não emitem nota a favor do Vasco da Gama? Quantas vezes o Vasco já foi prejudicado e nunca houve um posicionamento da CBF a favor do Vasco? O Santos teve um pênalti marcado contra. Um pênalti que de fato aconteceu. Uma mão na bola. Mas mesmo assim a CBF foi a favor do Santos. Olha só, desculpe. No dia seguinte uma nota. Olha só, o Santos foi prejudicado. Não houve pênalti na Vila não, a favor do Coritiba. Foi um erro. Nós da CBF pedimos desculpa ao Santos. Torcedor, não vou falar que está comprado, eu não vou falar que tem algo, porque é muito complicado dizer essas coisas. Mas há alguém sendo beneficiado. Alado. E o Vasco não se posiciona. Muito pelo contrário, o Vasco hoje tem uma diretoria que se omite quanto a isso. Isso é muito complicado. É muito ruim. A gente fica por aqui que o vídeo já extrapolou o tempo. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, ajude mesmo o nosso crescimento. A gente precisa muito de vocês nesse momento. Dê seu like, compartilhe nosso conteúdo. Como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.